Prezados e prezadas, eu tenho uma informação relevante para passar para vocês referente à recente lei complementar que alterou a lei das inelegibilidades. Porque uma lei de inelegibilidade que trata desse tema só pode ser alterada por outra norma de natureza complementar. Então, como vocês sabem, nós temos uma lei complementar número 64, de 18 de maio de 1990. Essa lei foi recentemente modificada em alguns dispositivos legais pela lei complementar número 219, de 29 de setembro de 2025. Repetindo, 219, de 29 de setembro de 2025. Portanto, esta lei nova, ela altera a lei complementar número 64, de 18 de maio de 1990, lei das inelegibilidades, para modificar prazos de duração e de fixação dos termos iniciais e finais de contagem de inelegibilidade. Então, ela altera termos de contagem de inelegibilidade, termos iniciais e finais. E a lei também, que foi alterada aqui num dispositivo, é a Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997. Essa é conhecida como Lei das Eleições. Nessa lei foi introduzido um instituto novo para prever a criação do requerimento de declaração de elegibilidade. Então surgiu essa questão nova, que é o requerimento de declaração de elegibilidade. Muito bem. Essa lei nova, repito, Lei Complementar número 219, do dia 29 de setembro de 2025, essa lei, ela foi publicada no dia 29 de setembro, na mesma data, e ela entra em vigor na data da sua publicação. Então, ela já vai valer para as eleições de 2026. Então, ela é uma lei que tem aspectos relevantes aqui a serem tratados, e eu vou falar brevemente de algumas modificações importantes. Muito bem. O artigo 1º, tá? Não houve aqui uma alteração, apenas uma observação sobre o artigo 1º. Esta lei complementar altera a lei complementar 64 de 90 e repete aqui o que eu acabei de dizer. Agora, o artigo 2º, letra B, teve uma modificação mais benéfica, porque lá diz que são inelegíveis os membros do Congresso Nacional, isso já estava na lei anterior, das Assembleias Legislativas, das Câmaras Legislativas e das Câmaras Municipais, que tenham perdido os respectivos mandatos por infringência do disposto nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 55 da Constituição Federal, ou dos dispositivos equivalentes sobre perda de mandato das constituições estaduais e das leis orgânicas dos municípios e do Distrito Federal nos 8 anos subsequentes à data da decisão que decretar a perda do cargo eletivo. Por que é mais favorável? A regra é mais benéfica porque a redação anterior tratava da incidência dessa inelegibilidade durante o período remanescente do mandato eletivo, por exemplo, e ainda por 8 anos subsequentes ao término do mandato. Por exemplo, X foi eleito deputado estadual em 2026.
Se ele perder o mandato por uma decisão da Assembleia Legislativa no primeiro ano do exercício do mandato, estaria inelegível pelo prazo remanescente do mandato, ou seja, por mais 3 anos, nessa hipótese, né? E por 8 anos após o término da legislatura. O que fez essa regra nova? A nova regra diminuiu o prazo de contagem da inelegibilidade, ou seja, para 8 anos subsequentes à decisão da decretação da perda do mandato. Essa norma mais benéfica incidirá nos casos imediatamente. Uma outra observação é em relação à letra E desse mesmo artigo. O artigo que eu estou tratando é o artigo 2º, letra E, que diz: os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a referida condenação até o transcurso do prazo de 8 anos, pelos crimes a seguir, ressalvados os itens 6 a 10 e os crimes contra a administração pública, cuja inelegibilidade ocorrerá desde a condenação por órgão colegiado até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Aqui ocorreu uma modificação relevante. A norma aqui, ela separa espécies de delitos tratados nos itens números 1 até 5 da lei. Ou seja, agora a contagem da inelegibilidade é por 8 anos da condenação já transitada em julgado ou por órgão colegiado. Exemplo, órgão colegiado, uma Câmara Criminal do Tribunal de Justiça que condenou por um crime ambiental. Então, são 8 anos dessa decisão. Já para os delitos elencados nos itens 6 até 10, e aí você tem que ir lá consultar a lei, mas eu dou como exemplo tráfico de drogas ou organização criminosa, conta-se da condenação por órgão colegiado até 8 anos após o cumprimento de pena. Aí já é um pouco mais severa a hipótese da inelegibilidade. Mas, de toda sorte, aqui houve uma alteração importante na contagem dos prazos. Portanto, temos que ficar atentos nesta observação. Saliento também a modificação aqui na letra K. A letra K diz que o presidente da República, o governador do Estado, do Distrito Federal, o prefeito, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa e das câmaras municipais que renunciarem a seus mandatos desde o oferecimento da representação ou da petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência do dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal, da Lei Orgânica dos Municípios, fica inelegível nos 8 anos subsequentes à data da renúncia ao cargo eletivo. A norma reduziu o prazo da contagem para 8 anos da data da renúncia ao mandato eletivo. Antes se contava o período remanescente do mandato, ou seja, se o parlamentar estivesse no início do mandato, englobava o período e mais 8 anos do término da legislatura. Saliento também agora uma modificação importante referente à linha L, letra L, muito importante, que diz o seguinte: quem for condenado, os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe concomitantemente, a lei frisa isso, na parte dispositiva da decisão, lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Repito, lesão ao patrimônio público e, enriquecimento ilícito.
desde a condenação por órgão colegiado até o transcurso do prazo de 8 anos. Portanto, a norma é benéfica. Por que ela é benéfica? Porque ela exige que a decisão na ação de improbidade trate na parte dispositiva da sentença, não é na fundamentação, a condenação, o reconhecimento pela lesão ao patrimônio e enriquecimento ilícito. Sem essa regra, não é suficiente constar da fundamentação para acarretar a inelegibilidade. Então, é mais uma manobra que se tem da pessoa que está sendo acusada por improbidade de escapar dessa questão. Agora, os 8 anos da inelegibilidade têm um marco temporal também mais favorável, ou seja, conta-se da decisão do órgão colegiado. Exemplo, decisão da 6ª Câmara de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Rio, um acórdão, sem exigir, como era na redação revogada, 8 anos após o cumprimento da pena imposta nas sanções de improbidade, nas sanções. Então, a outra lei, a lei anterior, que foi aqui alterada, era mais rígida. Essa aqui aplica-se também por ser mais benevolente. Bem, a letra O também merece uma consideração. Pessoal, pela letra L eu teria muito mais o que falar, mas no momento eu vou fazer apenas uma análise pontual dessas modificações. A letra O também tem uma relevante modificação. Artigo 1º, artigo 2º, letra O. Os que forem demitidos, agora a redação é essa, do serviço público, em decorrência de processo administrativo ou judicial, quando o fato que deu causa à demissão for equiparado a ato de improbidade. A redação anterior não exigia esse plus a mais. Pelo prazo de 8 anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. Isso já existia. Se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Judiciário. Essa nova redação só permite, portanto, a incidência da causa de inelegibilidade para essas pessoas quando a demissão em PAD, processo administrativo, ou processo judicial, for equiparada ao ato de improbidade. Quem vai analisar essa equiparação será a Justiça Eleitoral, né? No exame do registro da candidatura ou em outra ação recursal sobre o tema. Não ocorreu aqui a modificação em relação ao marco temporal do prazo de inelegibilidade. O inciso 2 do artigo 2º, na letra G, trata aqui de um prazo que modifica o prazo da desincompatibilização, né? A letra G diz: os que tenham, dentro dos 6 meses anteriores, ocupado a função de direção, administração ou representação em entidades representativas de classe, mantidas total ou parcialmente, por contribuições impostas pelo poder público ou com recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social. A nova redação ampliou de 4 para 6 meses anteriores ao pleito o período para desincompatibilização, afastando a causa de incidência da inelegibilidade. Ainda no segmento, no inciso 2, temos a letra L, que diz que os que servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da administração direta ou indireta da União, Estado, Distrito Federal, dos municípios e dos territórios, inclusive das fundações mantidas pelo poder público, não se afastarem até 3 meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção de seus vencimentos integrais
e permitida a continuidade do afastamento até de 10 dias após a realização do segundo turno, caso dele participe. A norma ampliou o afastamento do servidor público em 10 dias, em razão da possibilidade de participação desse servidor no segundo turno. Por exemplo, candidatos a prefeitos em municípios com mais de 200 mil eleitores que têm segundo turno. Com menos de 200 mil eleitores não há o segundo turno. O inciso 4 do artigo 2º, na letra A, apenas, vamos dizer assim, diz o seguinte: no que lhes for aplicável por identidade de situações, os inelegíveis para os cargos de presidente e vice-presidente da República, governadores e vice-governador do Estado, do Distrito Federal, observado o prazo de 6 meses para desincompatibilização. Então, a lei modificou de 4 para 6 meses na letra A. Eu não vou ler a letra B, mas a letra B, aliás, é até interessante ler a letra B, perdão. Os membros do Ministério Público e da Defensoria em exercício na comarca nos 6 meses anteriores ao pleito. Também uniformiza, porque passou de 4 para 6. As autoridades policiais, civis e militares também de 4 para 6. Isso foi bom, para não ficar a lei com essa divisão. Muito bem, agora nós vamos entrar aqui no parágrafo 4º, letra B, que diz o seguinte: para fins da incidência das alíneas G e L, que são alíneas muito importantes, que tratam de contas julgadas, que geram, inclusive, reflexos na lei de improbidade, né? Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, tipificado exclusivo e cumulativamente. Olhe só o que a lei diz: exclusiva e cumulativamente, nos artigos 9 e 10 da Lei de Improbidade, que é a Lei 8429 de 92, não bastando a voluntariedade do agente. A regra inseriu no eleitoral a observância da Lei de Improbidade. Inclusive, no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei de Improbidade, já há essa previsão, excluindo os casos de voluntariedade do agente no ato ímprobo, ou seja, é necessário alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º e 10º. Exige-se, prezados, a cumulatividade. Atenção, a lei agora eleitoral vem exigir a cumulatividade. Essa cumulatividade é a lesão ao erário e ao enriquecimento ilícito, algo que já estava sendo exigido na própria lei de improbidade. Transmuda-se para o eleitoral também essa exigência aqui normativa. Caso contrário, não se ensejará a causa de inelegibilidade. A nova regra, portanto, foi mais específica do que a lei de improbidade, inclusive, na minha visão, porque ela utiliza de forma bem enfática, exclusiva e cumulativamente. Assim, é necessário a comprovação da responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa. O que vem exigir nas ações de improbidade que os autores dessa ação tenham cuidado em formular no pedido e fiscalizar na sentença se está sendo aplicado na parte dispositiva do decisum essa cumulatividade. Caso contrário, não haverá efeitos no âmbito eleitoral. Essa lei é mais benéfica e, ao meu ver, se aplica aos processos em curso ainda. O parágrafo 4º-C, também agora mudando para outro tópico, diz que o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa, impedindo a incidência do disposto nas alíneas G e L
do inciso 1º. Trata-se, portanto, aqui de uma regra nova que exclui a responsabilidade genérica. Aqui é necessária a comprovação da responsabilidade subjetiva também para a tipificação dos atos de improbidade. Então, a norma é mais enfática ainda. No parágrafo 4º, letra D de dado, diz o seguinte: as ações judiciais ajuizadas pelos mesmos fatos, agora vamos entrar numa questão de conexão, ou por fatos a eles conexos, a lei fala em conexão, que possam acarretar a suspensão dos direitos políticos e a aplicação do disposto nas alíneas E e L do inciso 1º deste artigo, gerarão a inelegibilidade a partir da primeira condenação, olha o marco temporal aí, proferida por órgão colegiado, vedada a incidência de nova restrição à elegibilidade. Nova restrição à elegibilidade. Ainda que tenham sido impostas sanções ulteriores, supervenientes, né? Ulteriores mais gravosas. Prezados, a redação enseja uma unificação e exclusão de duas ou mais causas ligadas às alíneas E e L do inciso 1º. Por exemplo, vamos a um exemplo. X pratica um delito de lavagem de dinheiro no mandato de prefeito. Se for condenado com decisão transitada em julgado no processo criminal, estará com os direitos políticos suspensos. Não vota e nem é votado. No entanto, ele responde ainda por uma ação de improbidade, que pode acarretar a suspensão dos direitos políticos na ação de improbidade, é uma das sanções. A regra 9 impede a duplicidade de sanção de inelegibilidade da letra E e L do inciso 1º. Conta-se lá da primeira sanção e começa a correr lá da primeira sanção também o prazo de 8 anos de inelegibilidade. Se surgir outra posterior na ação de improbidade, não será aplicada. Portanto, eu reputo como mais benéfica essa regra e ela merece ainda, claro, uma boa reflexão sobre esse assunto. Como eu disse, eu estou apenas fazendo uma análise pontual sobre alguns aspectos relevantes desta nova norma jurídica, né? O parágrafo 4º, letra E, também aqui merece uma atenção nossa, diz que na hipótese de ocorrência de fatos ímprobos, conexos, novamente a conexão, assim considerados segundo as regras do Código de Processo Civil, então não vamos aqui generalizar o instituto da conexão, há que se ter aqui de forma subsidiária a aplicação do CPC e da doutrina sobre conexão. Se o autor optar por promover as respectivas ações de improbidade administrativa em processos separados, será observada a contagem do prazo prevista na linha L do inciso 1º deste artigo a partir da primeira condenação proferida. Então, retorna lá a primeira condenação, ou confirmada por órgão judicial colegiado, ainda que haja decisões colegiadas posteriores, inclusive com sanções mais gravosas. Esse dispositivo é similar ao anterior. Prevalece sempre a contagem inicial do prazo de 8 anos de inelegibilidade da primeira condenação. Deve ser reconhecida a conexão e observa-se a unificação do prazo total em 12 anos ainda. Por que 12 anos? Porque isso se remete também a uma análise do parágrafo 8º desta lei. Mas vamos lá. Parágrafo 7º. Interessante. Os servidores públicos que se licenciarem para concorrer a cargo eletivo deverão retornar imediatamente às suas funções sob pena de responsabilização administrativa, nas hipóteses em que a agremiação partidária não formalizar o pedido de registro de sua candidatura ou o pedido tiver sido indeferido ou cassado. Então, o servidor tirou licença, mas
está nessa hipótese aqui, né? E a partir do trânsito em julgado da decisão. Aqui nós teremos também alguns comentários a fazer, mas resumidamente eu posso dizer que trata-se de uma norma moralizadora do serviço público e simétrica também às normas dos estatutos funcionais, mas era uma necessidade de inserção na legislação eleitoral muito oportuna nesse caso. O parágrafo 8º diz que durante o transcurso do prazo de inelegibilidade decorrente de improbidade administrativa, o acúmulo com eventuais condenações posteriores que impliquem restrição à capacidade eleitoral passiva deve ser unificado para atender o limite máximo de 12 anos observado disposto no parágrafo 4º, letra E. Prezados, a regra consagra o prazo máximo de 12 anos de unificação de sanções em ação de improbidade. Ou seja, para que haja aqui uma incidência da inelegibilidade, né? Então, o prazo máximo seriam 12 anos. Bem, de inelegibilidade, né? Com essa cumulatividade. O artigo 26, letra D, é de também fundamental valia na análise, que diz o seguinte: as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento de formalização do registro de candidatura. Isso nós sabemos. Sem prejuízo do reconhecimento pela Justiça Eleitoral, de ofício, ex ofício, ou mediante provocação, das alterações fáticas ou jurídicas supervenientes que afastem ou extinguam a inelegibilidade, incluindo o encerramento do seu prazo, desde que constituídas até a data da diplomação. Também aqui temos algumas considerações, mas resumidamente podemos dizer o seguinte: a nova regra melhor trata do assunto em relação ao que versava o parágrafo 10º do artigo 11 da Lei 9.504 de 97, que inclusive está revogado aqui pelo parágrafo 4º dessa lei. O verbete sumular número 43 do Tribunal Superior Eleitoral merece uma remissão aqui, porque dispõe que o candidato também pode ser beneficiado por alterações fáticas ou jurídicas em relação às condições de elegibilidade. Aliás, um ponto importante: o legislador poderia ter incluído as condições de elegibilidade expressamente no dispositivo legal. Não fez, mas nós temos a súmula. Súmula, repito, 43, tá? Observa-se aqui a possibilidade de afastamento ou extinção da causa de inelegibilidade para período posterior aos do dia da eleição, ao dia da eleição. A nova redação permite que a extinção ocorra até a data da diplomação, que ocorre em meados de dezembro. Geralmente é o dia 19 de dezembro, pelo calendário eleitoral. Desta forma, é possível aceitar o registro de uma candidatura se o prazo de inelegibilidade terminar na data da diplomação. Não se aplica mais o verbete sumular número 70 do TSE. Está revogado, que encerrava o prazo de inelegibilidade no dia da eleição. Agora é no dia da diplomação. Exemplo: X se candidata a deputado estadual, mas quando foi candidato a prefeito, foi declarado inelegível. Se o prazo da inelegibilidade terminar somente no dia da diplomação, que é em dezembro do ano da eleição, afigura-se o direito de ter o requerimento de registro deferido pela Justiça Eleitoral. Antes, era necessário que a inelegibilidade que ele foi condenado em processos anteriores, eleições anteriores, terminasse no dia da eleição, antes do dia, até o dia. Agora, estende-se até o dia da diplomação. Trata-se de regra mais favorável. Chegando aqui já ao final, o artigo 3º da lei
diz que o artigo 11 da Lei 9.504 passa a vigorar com a seguinte redação. E aí nós temos aqui uma inclusão que foi: o parágrafo 10º foi revogado e o parágrafo 16 foi incluído na Lei 9.504, que diz o seguinte: é um instituto novo. O pré-candidato que demonstrar dúvida razoável sobre a sua capacidade eleitoral passiva ou o partido político a que estiver filiado poderão dirigir à Justiça Eleitoral, o partido político a que estiver filiado, né, um requerimento de declaração de elegibilidade. Requerimento de declaração de elegibilidade. É coisa nova. A qualquer tempo, e a postulação poderá ser impugnada em 5 dias por qualquer partido político com órgão de direção em atividade na circunscrição. E aqui, quando fala qualquer partido político, obviamente inclui também o Ministério Público Eleitoral, por força do artigo 127 da Constituição da República. Cuida-se, no entanto, aqui comentando, de um preceito normativo jurídico eleitoral inovador, mas que se demonstra, ao meu ver, eficaz na prevenção da litigiosidade, inclusive de natureza complementar, ao meu ver, ao Instituto das Consultas Eleitorais, uma espécie, no direito eleitoral, de ação declaratória. A norma não tratou da competência para examinar o requerimento de declaração de elegibilidade. Não tratou. Poderia o legislador ter sido mais específico. Na omissão, cumprirá, ao meu ver, ao Tribunal Superior Eleitoral normatizar por resolução eleitoral esta questão. Todavia, como sugestão, seguindo-se a regra registral, cumprirá o juiz eleitoral do registro de candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador examinar, no caso de postulações que envolvam eleições municipais, bem como aos juízes designados pelos tribunais regionais eleitorais nas eleições estaduais e federais para competência registral e ao Tribunal Superior Eleitoral nas eleições presidenciais. Por ora, eu encerro aqui dizendo que o artigo 4º revoga o parágrafo 10º do artigo 11 da Lei 9.504 das eleições. Muito obrigado pela atenção e bons estudos.